E amiga aqui do canal Marco Antônio Baiano, hoje falando no Facebook ao vivo com meu amigo Gilson, que veio aqui hoje nos nossos estúdios para poder conversar conosco um pouquinho sobre o caminho que tem desenhado no estado de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa, o nosso querido deputado estadual Betão, exatamente, colega também do nosso Betão aqui, vereador do Clube do Remo aqui de Cataguases. O Gilson veio aqui hoje a convite do nosso presidente querido aqui do PT de Cataguases, amigo nosso Baeço, né, para poder falar um pouquinho dessa atuação do deputado estadual Betão aqui na nossa região. Ele que representa a região aqui de Cataguases, Leopoldina, Juiz de Fora, Além Paraíba. O Betão tem atuado em todos os sentidos. E claro, nós prometemos a vocês, o Baeço já me prometeu trazer o Betão aqui no nosso estúdio a qualquer momento. Mas, Odilson, quero te agradecer a sua vinda aqui. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso estúdio, no canal Marco Antônio Baiano, que é show de bola, que vai para o YouTube também. Logo depois de ser, nós estamos falando ao vivo com o nosso internauta, depois será publicado lá no nosso canal do YouTube. Bom dia. Bom dia, Baiano. Bom dia aos que assistem aí no Facebook, no YouTube. Eu já acompanho, vi o Baeço, os programas que você desenvolve lá no canal do YouTube. No seu programa, e já viu o Baeço também, já fez umas 3, 4 entrevistas aí. A gente vem acompanhando as outras questões que você vem abordando da cidade, e é um espaço sempre importante usar as redes sociais para que a gente possa comunicar com o cidadão, com os trabalhadores e as trabalhadoras sobre a realidade nossa brasileira, mineira e também aqui da região nossa. Tá certo. Bom, nós não estamos copiando o presidente Bolsonaro, não, que ele também administra o país pelas redes sociais. É a primeira vez na história que a gente vê um presidente administrar pelas redes sociais. Bom, aí o que acontece? Nós também, que somos, um amigo meu falou para mim assim, você é metida a repórter? Eu não sou metida a repórter não. Algumas coisas boas eu copio do presidente da República, outros eu sou completamente contra, porque eu sou voto declarado no nosso candidato, né, que eu votei, que foi o Haddad. Mas de qualquer forma, coisas boas a gente pega, coisas ruins a gente deixa do lado. Somente essa reforma aí que está acontecendo no momento, Gilson, eu quero desviar um pouquinho o assunto com você, que você também deve ter sua opinião com relação à reforma. Eu acho que essa reforma foi muito cruel para o trabalhador brasileiro. O que você acha? Infelizmente, Baiano, deixa eu fazer um comentário primeiro aqui, porque o seu programa é anterior a esse moço aí nas redes sociais. Exatamente, E geralmente ele se pauta pelo fake news. Foi eleito pelas mentiras, e com dinheiro pra caramba de caçadores de banqueiros e tal, e não é o seu caso, né? Então vamos separar assim até para qualificar você no campo perfeito, que é o campo democrático das redes sociais, para furar a bolha do monopólio de comunicação no Brasil. Claro. Nós conversávamos aqui antes, e ontem também eu já estive aqui numa reunião do PT, nós estamos na preparação do 7º Congresso do PT Nacional, e conversávamos sobre o que ocorreu no Congresso nessa madrugada passada aí de quarta para quinta e de quinta para hoje, inclusive. O Brasil sofreu uma derrota assustadora, houve um ataque assustador ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, em especial as mulheres, e parece que o brasileiro não se deu conta disso. Ontem foi mais um dia de indignação e, de certa maneira, de tristeza em relação ao que está acontecendo com o conjunto dos trabalhadores. Nós demoramos décadas, os trabalhadores, na luta, no movimento sindical, no movimento do partido, da organização das centrais, a conquistar alguns direitos. Um deles era a Seguridade Social. A Seguridade Social é uma conquista da classe trabalhadora em todo o mundo, e no Brasil ela foi inserida na Constituição de 88, que segurava ao trabalhador, após uma certa idade, uma determinada qualidade e condições de vida após a aposentadoria. Aos poucos nós fomos assistindo ataques e ataques aos direitos dos aposentadores. Começou com aquele fator previdenciário lá no Fernando Henrique Cardoso, continuou um pouco melhorado, mas ainda nos nossos governos Lula e Dilma, mas agora com o Temer, com a reforma trabalhista, que prometia gerar milhões de empregos, e que nós estamos vendo agora 14 milhões de brasileiros no desemprego, 28 milhões de trabalhadores no subemprego, na precarização, e milhões de brasileiros na informalidade, o que a gente chama de efeito uberização, em que você não tem direito nenhum, trabalha para si próprio e tudo mais. Agora nós estamos vendo uma aprovação no Congresso de uma reforma da Previdência que não tem nada de reforma. Quando a gente fala reforma, geralmente você pensa em coisa boa, eu vou reformar minha casa, vou reformar meu carro, vou reformar meu quarto, eu vou reformar. Sempre a gente tem uma imagem bacana.
O que nós estamos vendo não é reforma, o que nós estamos assistindo é um desmonte, é uma destruição do conceito de seguridade social. Na Constituição, e nos países mais avançados e outros, a classe operária e trabalhadora ela conquistou o seguinte: nós precisamos ter uma rede de proteção aos trabalhadores que, após anos de dedicação de vida no mundo do trabalho, ele tenha assegurado a si um direito de descanso e tranquilidade. Não é isso que nós vimos no conjunto dos aposentados brasileiros. É muito difícil aposentar. É muito. Hoje, para que um trabalhador tenha a sua aposentadoria, já é muito difícil. Agora, vocês imaginem que o trabalhador brasileiro, essa reforma eu vou resumir em 3 questões, ele vai ter que trabalhar muito mais anos, ele vai ter que contribuir muito mais para a sua previdência, para ele receber menos do que ele recebe hoje ou receberia. Esta reforma da Previdência, ela ataca este direito. Ele amplia agora a questão da idade. Antes era por tempo de contribuição, ele amplia a questão da idade. Ele iguala homem e mulher em diversas profissões, inclusive nos professores. Ele obriga ao aumento da sua alíquota de contribuição. E ele só garante, por exemplo, que você receba não mais proporcional aos seus melhores salários, mas 60% de todo o salário que você arrecadou. Ou seja, todo mundo aqui começou trabalhando, ou ainda como aprendiz ou como novo, todo mundo ganhou, no mínimo, ganhando lá um salário mínimo. Com a vida você vem passando, você vem estudando, você passa em concurso, você trabalha, ou você está na rede privada mesmo, ou numa indústria, no trabalho, você vai melhorando, seu salário vai melhorando até você chegar no final da vida. Quando você vai aposentar, depois de anos dedicado, ou na empresa privada, ou em várias empresas, ou no setor público, você quer aposentar, obviamente, com uma qualidade de vida que seja igual ao que você recebe hoje no trabalho. Com essa reforma da Previdência, o cálculo da sua aposentadoria vai ser desde aquele seu primeiro dia trabalhando, aos 18, 12, 10 anos, conforme for. A gente sabe, né? Minha família também vem do campo, embora meu pai fosse ferroviário e tal, era operário, mas no campo você começa a trabalhar cedo na roça, tem 10, 12 anos. Ali já está ajudando a família na agricultura familiar. Você tem que pegar desde aquele primeiro seu saláriozinho, às vezes como aprendiz e tal, até o salário de hoje divide. Isso é uma perda assustadora, porque antes era feito pelo menos entre os 80% dos maiores salários. Mas por que acontece isso e nós estamos assustados? Porque é o trabalho, Baiano, que talvez você tenha e poucos dão valor. Os meios de comunicação de massa no Brasil é o monopólio de 8 famílias que dominam essa questão e são pagos pelo sistema financeiro. O que financia uma empresa de comunicação, de telecomunicações, geralmente os rentistas, os banqueiros. Então eles fazem uma propaganda assustadora com o dinheiro do governo e com o dinheiro dos bancos a favor dessa questão da reforma da Previdência. Eu falava com o Baiano e com o Baezo, e a Cristiane também está aqui, o professor Anderson, nós estávamos conversando, dizendo o seguinte: a propaganda deles, eles estão vendendo para vocês uma geladeira, aquela duplex, frost free lá de 450 litros, como se fosse a reforma da Previdência, fosse uma geladeira dessa. Pô, todo mundo quer ter uma geladeira dessa bonita, grandona, com um freezer grandão. 2 andares, aquelas dois locais e tal, que é econômico, água, energia e tal. Todo mundo quer essa geladeira. E eles estão vendendo isso como se fosse a reforma da Previdência. No fundo, é uma casca, porque eles estão vendendo para vocês um isopor furado, que não gela coisa nenhuma, um isopor que está quebrado, sem tampa, porque é isso que eles estão vendendo. E tem trabalhador torcendo. Ora, a reforma da Previdência não é uma pauta, não é uma reivindicação dos trabalhadores. Há uma mentira contada várias vezes que é ruim. Há um déficit na reforma, a reforma da Previdência tem um déficit, tem prejuízo, ela não aguenta. Mentira! Já está aprovado, houve uma CPI no Senado, houve um conjunto de estudos dos auditores fiscais, dos sindicatos dos auditores fiscais, e houve diversas audiências públicas no Senado e no Congresso que provam que não há déficit nenhum. O que houve é que a economia, após o golpe de 2016, com a entrada do Temer, a reforma trabalhista e essas políticas que o governo desenvolveu, o que houve foi uma precarização da relação do trabalho, a queda do emprego formal, o aumento do desemprego e da informalidade, portanto, uma queda da arrecadação. Mas você não tem o déficit da Previdência, você não conta só para a Previdência o que eu contribuo, porque isso é obrigatório. Eu que sou, você que é trabalhador, ou servidor público, tudo, você já tem um desconto na folha obrigatória todo mês. Mas existe a contribuição do patrão, existe a contribuição do Estado,
existe a contribuição das empresas, existe outros conjuntos de impostos que fazem parte da cesta da Seguridade Social. O governo desconsidera isso e fala que tem um déficit. Ora, se eu tenho déficit, se é uma empresa e tal, por que eu tenho então desvinculação da receita? Por que eu tiro de lá todo ano 20%, agora com o Temer e Bolsonaro 30%? Eu só posso tirar, né, de recursos, ou seja, desvincular a receita da União. Eu só posso desvincular recurso, tirar do meu cesto aquilo que tem lucro. Eu não posso tirar da onde tem prejuízo. E todos os anos era retirado 20%, com o golpe do Temer e o Bolsonaro, é um negócio chamado DRU. É até difícil falar. É DRU, desvinculação da receita da União. É 30%. E isso, portanto, já cria um problema. Tem um outro problema. Enquanto eu, trabalhador, ou autônomo, ou outro profissional, ou servidor, ele já descontado em folha sua contribuição da Previdência, o patrão recolhe lá. O patrão não paga. O patrão sonega. E não há um combate a essa sonegação como política de Estado. Ao contrário. Há uma sonegação gritante, é um negócio assustador, que chega na casa do que eles querem economizar, 600 bilhões, 800 bilhões, quase um trilhão que eles querem, dizem que vão economizar. Mas é isso. Agora uma pergunta, Nilson, você entrou num caminho aí, a reforma da Previdência, ela vai decolar o Brasil novamente? Você acha que isso aí vai ser realmente o que eles estão falando? Ou isso aí é uma, como você falou, do exemplo da geladeira, é uma caixa de isopor furada, que vai fazer você entrar numa fria pior. Vai cair o desemprego, vai aumentar o emprego. Conversa fiada. Por quê? O que eles estão dizendo? Bom, você fazer essa reforma porque isso poderia gerar emprego. É a mesma conversa da reforma trabalhista. Quem se lembra que nós estávamos em 2017 numa luta gritante, as centrais sindicais, o movimento popular, preparando a greve geral, preparando toda a luta contra a reforma da Previdência do Temer, que essa do Bolsonaro é pior, eles foram aprovar a reforma trabalhista, num golpe, que eles botaram uma lei ordinária, uma lei lá antiga do Fernando Henrique. Eles diziam concretamente, vai modernizar as relações de trabalho, vai modernizar o Brasil, vai reduzir o custo do Brasil e vai gerar emprego. Gerou? Sinceramente, honestamente, para não ficar parecendo que é campanha ideológica e tal. A coisa aumentou o desemprego. Gerou. Naquela época estava 12 milhões de desempregados, hoje já está com 14 milhões. Mas eu posso falar para você, o final do governo Dilma no primeiro turno era 4,7% de desemprego, era pleno emprego no Brasil. Né? Então, vocês veem o que o golpe produziu no Brasil e como isso foi vendido de tal maneira, é que fez uma campanha tão grande, tão ideológica contra o PT, que é o que a gente brinca, nego deu tiro no pé. Infelizmente. É a história da barata que elegeu o chinelo, ou a formiga que para matar cigarro usou um inseticida e se matou. Foi um negócio tão assustador, porque nós estamos vendo o seguinte, é uma destruição proposital de toda a política pública que pensa no povo e no pobre. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer, antes de chamar o intervalo comercial, tudo isso, generalizando essa situação confusa que o país chegou, questão da destruição do PT, a questão da corrupção, a questão agora do Intercept, do Moro, a prisão do Lula, a não prisão de outros caciques políticos aí, ditos da elite brasileira, que estão soltos por aí, que já deveriam estar presos também. É uma confusão que eles criaram no país, que você acha que tem gente dentro do país? Nós estamos ouvindo. Tem gente. Vai dar um intervalo e a gente fala depois? Não vai, não vamos tocar direto. O Bahia, né? Por isso que é bom um programa dessa natureza, né? E, de certa maneira, o nosso companheiro aí, o internauta aí de Cataguases, tem a oportunidade de fazer esse debate, que é pouca chance que a gente tem. Claro. Até mesmo o pequeno rádio, tadinho. Dá uma pena, porque você tem rádio aqui. Não, se bem que você tem um programa do menino, fabuloso, não sei se é seu concorrente, mas é gente boa. Como é que ele chama? Jorge, né? Ele abre sempre espaço e tal. Mas esse debate é o que nós temos que fazer. Eu acho que cada dia que passa, o brasileiro vai percebendo o problema que criou. Mas não é culpa do povo, né? Isso é culpa da mídia. Em especial da mídia. E principalmente dos políticos, né? Principalmente. A seleção dos políticos hoje, eu acreditava que o Congresso Nacional hoje seria um Congresso renovado, com novas ideias, com um novo caminho, que eu estou vendo parece que pior do que o Congresso Nacional. Mais ultraconservador, mais reacionário, o que é lamentável, porque
É o que aconteceu. Mas não vamos tirar a responsabilidade, não, porque vão. O que ajuda a formar a opinião, muitas das vezes, infelizmente, o país e geralmente nós nos voltamos pelo horário da novela. A reunião vai ser antes da novela ou depois da novela. Hoje está passando até sendo do jornal. Mas essa rede está substituindo bem. As redes sociais, a internet, ela está possibilitando a visão de outra maneira. Nós vimos um processo assustador de perseguição e agora o Greenhalgh, que é um jornalista, né, americano premiado internacionalmente, inclusive com a grande mídia, a Folha, a Veja, para não ficar falando que isso é imprensa da esquerda, que é esquerdista e tal, está mostrando a farsa que foi essa operação aí do Herói de Barro. Nós vimos agora o que é um conluio, o que é uma relação criminosa entre juiz e promotor. Nós vimos agora como é que é uma condenação que, sem prova, sem crime, impede tudo para impedir que um líder operário popular seja candidato em grandes eleições. Outra coisa, em agosto que será decidido tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal. O que você acha disso? Eu não tenho ilusão nenhuma. Eu para ser muito honesto, e a verdade sempre é revolucionária, eu não tenho ilusão mais no Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário que se calou e se omitiu em relação ao golpe que foi dado contra a presidente Dilma. Uma mulher comprovadamente honesta e honrada, sem nenhum processo, sem nenhuma condenação, condenada e retirada do seu cargo legitimamente eleito por um crime de responsabilidade que não ocorreu, que não foi provado. Logo depois, o Temer cometeu as mesmas coisas que eles falam da pedalada fiscal. Uma Constituição, um Poder Judiciário, um Congresso que permitiu a prisão sem prova, sem crime, mudando orientação, mudando um monte de coisa, sem garantir o direito de defesa, sem garantir a presunção da inocência, que é um preceito constitucional do direito brasileiro, e mantém encarcerado o preso político, porque é preso político. Outros dirigentes do Brasil, outras lideranças partidárias, até ex-presidentes, foram gravados, flagrados com vídeo, com foto, com gravação, com mala de dinheiro, com corrupção deslavada, com dinheiro internacional nos bancos. Nada disso foi encontrado contra o ex-presidente Lula. Nada disso. Varreram a sua vida de cabo a rabo. Falaram dos filhos do Lula que, nossa senhora, que era dono de tudo. Até a Friboi que entregou o Aécio e o Temer. Falaram de tudo contra a família dele. Mataram a mulher, a rigor, como o Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, vamos ser francos, ele foi assassinado pela crueldade da Record. O cara que trabalhou sempre como um grande jornalista, um grande blogueiro, esse sim a gente deve se virar, uma crítica afiada. O cara é demitido depois de anos, né, sem nenhuma satisfação, será uma pressão religiosa. Isso que eu estou falando, nós criou-se uma bola de confusão nesse país, que agora imagina nós que temos assim, um entendimento, não vou colocar muito não, nós temos 10% de entendimento do que está acontecendo. Imagina o povo brasileiro, que não tem entendimento de nada. Mas aos pouquinhos é o que acontece, né, gente? Ontem nós conversávamos no Sindicato dos Bancários sobre a conjuntura. O que é ruim, né? Às vezes a gente aprende mais na derrota do que na vitória. E às vezes você tem que passar pela experiência, o que é ruim. Porque sabe o que está acontecendo? Com essa onda do antipetismo, essa revolta que foi tão difundida e tão dita e comentada, com esse reacionarismo, com essa religiosidade misturando com essas questões, sabe o que nós estamos vendo? Eu perguntei isso até ao Bahia, o pessoal daqui, estava o Pequeno lá, estava o Batista, o pessoal Valber, a Joana, a Cristina, o pessoal do movimento aqui, até dos bairros. Cataguá está aí longe de fora, que a gente está começando a ver gente dormir na rua. Tem a gente pedindo nos pontos das esquinas. Comendo lixo. Pois é. Olha bem, gente, nós passamos uma experiência de 13 anos de um governo que não foi comunista, que não foi venezuelano, que não fez coisa nenhuma, que fez políticas de direito aos trabalhadores, garantindo acesso aos negros, às mulheres, às domésticas e tal, que fez política pública para fazer isso, e tirou o Brasil do mapa da fome, tirou os miseráveis, garantiu um acesso, um monte de políticas públicas boas que estão sendo destruídas. O que nós estamos assistindo em Juiz de Fora hoje, Baiano? Se você começar a andar às 11 horas ali no centro, você vai ficando surpreso. A quantidade de gente dormindo nas ruas. Você vai ficar surpreso como voltou. Não estou nem falando dos malabares, dos artistas, não. Isso sempre teve, mas reduzido. A quantidade de pedintes de mendigos na rua. Lá tem grupos, ainda bem que Juiz de Fora tem grupos humanitários e tal, tem até uma companheira nossa que faz uma luta muito bacana, que está fazendo uma campanha de combate à fome, de abrigo para esse frio, que tem morrido gente
em virtude do frio. É assustador dar olhos nus que a política do golpe para cá, ela só está gerando mais pobreza, mais exploração e mais retirada de direito. Aí me pergunta, mas por que será isso tudo e tal? Isso não é uma onda só no Brasil, não. Isso não acontece só no Brasil, não. Desde a crise de 2008, que o Lula certamente chamou que ia ser maioria, porque o Lula fez um investimento assustador no mercado interno, no mercado de consumo, em que os trabalhadores tinham um ganho de salário real todos os anos, acima da inflação, conforme o crescimento. Ele estimulou o mercado interno, ele estimulou o consumo e o crédito, ele estimulou as empresas a produzir com isenção o carro popular, a chamada linha branca do fogão, então, para que as pessoas consumissem, porque consumindo, você produz, você gera emprego, você gera renda, você gera consumo. Nós conseguimos passar. Só que a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, que foi uma crise da chamada das hipotecas, tem uns nomes esquisitos, mas não veio o caso, mas o cara comprava uma casa lá, financiada pelo governo com uma hipoteca. Aí ele pegava essa hipoteca, o cara do banco, vendia para outro banco, ganhando mais. Afinal da casa que o cara pegou o empréstimo de 100 mil e devia 100 mil, já era vendido lá por 1 milhão. Mas sem base real, ou seja, o valor real era a casa de 100 mil. Isso deu uma bancarrota, isso deu uma destruição, que aconteceu o seguinte, não regulamentaram o mercado, fizeram o seguinte, transferiram trilhões do dinheiro público do governo americano, deste nos Estados Unidos, e fica falando no Brasil, é quase 3 vezes o PIB deles. Eles pegaram trilhões e trilhões de recursos na Europa e nos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo, e transferiu para os bancos. Mas isso não resolveu o problema da crise. E a crise continuou. E aí o capital sempre foi isso, viu? No Brasil, no mundo, nós nunca vimos tão claro, tão cristalino, a disputa entre o mundo do capital, do dinheiro, dos banqueiros, dos rentistas, e o mundo do trabalho, do operário, do camponês e tal. Nunca foi tão claro. Este quer ganhar sempre mais, com rentismo. E este sempre ganha, infelizmente, fruto do seu trabalho. Na crise, o que eles estão fazendo no mundo inteiro? Em alguns países é a guerra, é a opressão e a exploração, como é o caso dos petróleos, isso é uma guerra direta, e nas outras é a guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Você usa o poder judiciário, você usa a mídia, isso o Papa até denunciou, para você promover os golpes, para tirar direitos e conquistas. Então aconteceu. Honduras, o Zelaya, foi um golpe de Estado. O Fernando Lugo, no Paraguai, foi um golpe de Estado, com poder judiciário e mídia, metal filho, casamento e tal. O Zelaya foi um negócio assustador. Depois a Cristina Kirchner, presidente da Argentina, numa política de tentar crescer, e depois a Dilma. E isso continua. Agora atacando Venezuela e Maduro. Lá tentando uma combinação de guerra do judiciário, da imprensa, mais o militar. Essas lutas todas na América Latina e no mundo é para retirar direito dos trabalhadores aqui no Brasil. Elas vão reduzir o custo do Brasil. Você tem um presidente que a maioria do povo brasileiro é trabalhador e fala assim, a vida de patrão é difícil. Ele está mais preocupado em garantir o lucro do patrão do que o salário e o pão do trabalhador. Esse é o discurso. Então aqui eles estão falando o quê? Reduz o custo do Brasil, faz política de retirada de direito, então ataca o direito à aposentadoria. Isso na França, em outros países acontece. Na França tem o colete amarelo. Né? Não sei se você sabe na França por que tem os coletes amarelos. Porque lá tem uma lei que obriga aos motoristas todos, como a gente tinha aquele kit primeiro socorro, né, que a gente olhava, lá obriga todos os trabalhadores a ter um colete amarelo por causa do acidente. O Macron, tentando aplicar as mesmas políticas desse setor do capital, de tirar o direito à aposentadoria e cobrar mais impostos, o povo foi para a rua, inclusive no aumento de combustível. E hoje não sai da rua da França, todo sábado fica lotado. Na Argélia também nós temos um evento parecido. Mas vamos agora mudar um pouquinho de assunto, nós estamos indo muito lá na Europa, vamos trazer para cá para você falar um pouquinho, para ele terminar aqui o nossa livezinha ao vivo, para falar um pouquinho também do trabalho do nosso deputado Betão. Esse todo o trabalho que nós estamos conversando é o trabalho que o Betão tem feito na Assembleia e fora. O Betão é um companheiro professor, ele é professor, a carreira dele é professor da rede privada, da rede municipal, da rede estadual. Hoje foi vereador 3 mandatos de Juiz de Fora, a vida dele toda na relação com o movimento sindical popular, e este é o papel que ele cumpre na Assembleia, ou seja, ele é um porta-voz da luta dos trabalhadores do Estado, e também contra esse combate desse desmonte que nós estamos assistindo. O Betão costuma dizer que o governo ainda não, o governador Zema ainda não apareceu, ainda não governa, e de fato tem essas questões. E a gente tem conseguido lá, o Betão tem sido de certa maneira um porta-voz de grandes lutas que nós travamos aqui na região. Desde a luta contra o desmonte da CEMIG, contra a questão do fim das aulas, das turmas integral,
esse povo fala que é novo, que veio para o governo, que vai melhorar, mas toda a política deles é destruir direito, porque eles sempre assim, olha, os caras liberais, eles falam, educação, saúde e segurança é a nossa prioridade, mas é o primeiro lugar que eles cortam. Entendi. E aí o Betão tem sido um porta-voz, tem levado para as comissões, ele participa da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Educação, que era dele, mas a principal é a Comissão do Trabalho. Ele conseguiu fazer uma audiência pública da Assembleia de Fora contra lá a saída da Mercedes, ficou 20 anos ganhando um monte de isenção, terreno, caramba. Bastou São Paulo e o Espírito Santo propor uma redução fiscal que eles querem ir embora. Então o Betão chamou uma audiência pública lá, os trabalhadores foram junto com os sindicatos metalúrgicos. Agora nós vamos fazer um Iubá, que é a história dos moveleiros. O Iubá é uma cidade operária como Cataguás era na época dos têxteis e da energia, e o Iubá é uma cidade operária dos móveis. É o lugar campeão de acidente no trabalho com mutilação. Então o Betão está fazendo lá junto com os sindicatos moveleiros, agora em agosto. O Baixo esteve lá conosco, inclusive, lá na discussão com o sindicato, uma audiência pública na cidade contra essa questão. Nós temos um avanço, essa questão que denunciou na Assembleia, todos esses avanços, nós estamos lá junto com o sindicato. E o Betão tem percorrido a região toda, ele vai estar aqui em agosto, vai estar no seu programa, já acompanha, já o Baixo lá, sempre leva, vai estar aqui. Com certeza, olhando para Cataguás, ouvindo as reivindicações de Cataguás. Você falou em Cataguás, te interrompendo, me desculpe, ele tem eu soube do provedor do Hospital de Cataguás que ele tem uma participação agora recente de uma verba destinada ao Hospital de Cataguás. O próprio provedor falou isso para mim. Bacana. Esse ano teve a oportunidade de apresentar algumas emendas por reivindicação aqui dos companheiros do Partido dos Trabalhadores e do Baixo. Houve esse pensamento aqui no hospital. Nós temos um compromisso com o Juiz de Fora, a cidade regional, que é a briga maior. Então, parte das emendas ali vão ser mais dedicadas ao Juiz de Fora, mas no nosso mapeamento, Cataguás, Matias, Santos Dumont, que é onde a gente teve uma votação maior, que são cidades operárias, nós estamos dedicando. Então, o Baixo fez, o PT fez essa reivindicação, ele cumpre essa questão como compromisso de organizar e apresentou. Agora, esse negócio de emenda, a gente tem que ficar muito atento, porque isso depende da execução orçamentária. Ela é compulsória. Hoje ela é obrigatória, né? Mas depende sempre do prazo. Então a gente não tem divulgado, porque esse negócio de contar com os ovos da galinha lá do negócio é complicado, entendeu? Então o Bahia falou assim, pode ser que ele me perguntou e tal, de fato tem. A gente não divulgou, porque isso não é caridade ou políticas públicas, não pode fazer, eles não viram mais. Mas eu vou te falar uma coisa, o nosso hospital de Cataguás hoje está precisando mesmo. Precisa. Eu acabei de conversar agora com o provedor do hospital, precisa de um aparelho que custa R$1,5 milhão. Nós temos que conseguir esse aparelho urgente para o hospital de Cataguás para atender essas 72 mil pessoas. Porque as pessoas, às vezes, ô Luiz, eles não entendem que o que nós temos na cidade, nós temos que pelo menos manter. Você está entendendo? Hoje a situação está tão difícil que se você manter o que tiver, você vai sobreviver. Perfeito. Agora, o que vier será lucro. Não, perfeito. A emenda constitucional de 95, que congelou os gastos, ela está liquidando com as políticas públicas nas cidades. Então, a gente sabe que isso não vai resolver o problema, mas que ela ajuda, ainda mais custeio. Ela ajuda e ajuda bem. Tem esse compromisso, já foi indicada a emenda. A questão é que a gente prefere que esteja aqui a verba depositada, provavelmente agora, início de agosto. São 3 parcelas, libera a primeira parcela, isso dá um alívio. Porque é custeio, é o medicamento, os remédios, a atadura, são os equipamentos básicos que todo gestor precisa. Tá certo. Particularmente quando você tem aqui uma crise no município, inclusive, que se desresponsabiliza aí com a área da saúde, aí mais ainda. Tá bom. Bom, quero te agradecer por você ter vindo aqui na minha casa, no meu canal, no meu estúdio. Espero que você tenha gostado aqui das acomodações, tenha sido bem recebido. Porque sendo bem recebido e tenha gostado, vai voltar de novo. Com certeza, meu querido Baiano. Nós estamos aí na luta, você já é um companheiro já bem divulgado aí do pessoal. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer estar pensando. E é bom sempre lembrar aos nossos telespectadores, principalmente os internautas, que a nossa mídia é uma mídia independente. Aqui todos têm o direito de vir, debater as ideias sem ofender ninguém. Perfeito. Aqui abre-se a porta para todos aqueles que querem lutar, que querem mostrar o seu projeto, porque é uma mídia independente. Aqui nós não dependemos de político, não temos ninguém por trás, não temos facções nenhuma que nos dirige. Aqui você teve a oportunidade de vir aqui sem me conhecer e no meu canal você está falando o que você pensa. Nós não combinamos nada. Ao vivo e ainda por cima. Ao vivo e ainda por cima. Foi mais uma
uma tirada para quem está nos assistindo nos internautas. Perfeito. Muito obrigado mesmo, leva um abraço para o Betão, um abraço para o meu amigo Paes, para a sua esposa também, que é muito simpática, que está aqui no nosso canal. Fica aqui suas considerações finais. Não, eu quero dizer que Cataguases tem uma história linda no campo cultural e de luta. E eu quero chamar o povo de Cataguases a somar esforço conosco na luta. Não está vencido, o jogo ainda está sendo jogado. O primeiro tempo foi ruim, e um placar ruim. Mas ainda vai ter o segundo turno de votação na Câmara, terá a votação no Senado. Eu acho que a gente precisa despertar, colocar o sangue na veia, arregaçar as mãos e lutar pelos nossos direitos, porque quem não luta pelos seus direitos, diz Rui Barbosa, não é digno de tê-los. E nós não queremos morrer trabalhando ou trabalhando até morrer. Nós temos que lutar pelos direitos de aposentado. Beleza, gente. Obrigado aí. Gostou? Dá um joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, deixa seu comentário, isso é importante. Agora, com respeito, sempre com respeito, porque nós fazemos tudo isso que você está assistindo aqui com o maior respeito para você, tá bom? Deus abençoe você, a sua família e até o próximo programa.